Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de metodologia. Hoje a gente vai trabalhar sobre o tema sobre resumos, porque é muito importante a gente entender quando é solicitado em um congresso, quando é solicitado numa disciplina para a gente fazer um resumo sobre uma obra, sobre um artigo, sobre um livro, quais elementos precisa ter em um resumo, como eu faço um resumo, né? E o que se difere, principalmente, de um resumo científico, né? De um resumo de um trabalho acadêmico, seja num artigo, num TCC, numa dissertação de mestrado ou numa tese de doutorado. Então, como eu faço e quais elementos devem compor um resumo? É isso que a gente vai tratar hoje na aula de hoje. Para isso, eu vou compartilhar com vocês uns slides. E a gente começa pensando... Opa, voltou aqui, deixa eu só ajustar. Pensando um pouco na finalidade, né, de um resumo. O que seria, por que trabalhar com um resumo? Qual é a finalidade de um resumo quando o professor solicita, né? Então, a ideia, quando a gente solicita em uma disciplina para algum aluno, é para que a gente consiga perceber o que esse aluno compreendeu desse texto solicitado, desse texto, né, da leitura desse texto. Então, o resumo, por ele ser algo pessoal, né, porque a sua percepção sobre os pontos principais, é a forma como você consegue expressar o que você compreendeu, é uma forma do estudante estudar, né, do estudante estudar, mas é isso, né, do acadêmico estudar, como também é uma forma do próprio, de nós conseguirmos perceber esses elementos que o estudante conseguiu compreender por meio da leitura dele, né. Assim, a gente pode destacar que a finalidade principal é aprender algo, destacando a sua essência. Então, quando a gente se debruça em um texto e a gente vai fazer um resumo sobre ele, é preciso, sim, entender o texto, entender a sua essência. Então, a finalidade está no aprendizado, né, daquele que faz um resumo, né. Bom, de um modo geral, eu trouxe para vocês a técnica de elaboração de um resumo a partir de Medeiros, né? Medeiros fala que ele salienta três elementos, né? Destaca esses três elementos em um resumo de uma maneira geral. Esses três elementos são, primeiro, os elementos bibliográficos. Esses elementos devem conter, primeiramente, o sobrenome do autor, o nome, né? O título da obra que eu estou fazendo resumo, o local de origem deste texto, né? Aí, se tiver a editora, ano e a quantidade de páginas. Então, são os elementos bibliográficos mesmo da obra em que eu estou estudando, né? Depois, a gente vai se ater mais nos tipos do texto. Que tipo de texto é esse? É um tipo de um texto de gênero literário, ou ele é didático, ou ele é acadêmico, né? Então, é importante a gente destacar qual é esse tipo de texto. E, por fim, o terceiro elemento que Medeiros destaca para nós é o resumo do conteúdo. Para isso, ele fala que nós devemos nos atentar sobre o assunto do texto. Então, qual é o assunto principal? Qual é o objetivo desse texto, né? Esse texto, todo texto, quando escrito, né, ele tem a finalidade de dizer algo, de apresentar algo a alguém. Então, qual é o objetivo? Qual foi a finalidade desses autores? O que eles querem comunicar? É isso que eu devo pensar, né? Os métodos utilizados na elaboração do trabalho, né? No decorrer do trabalho, ou para a elaboração do texto, enfim. Os critérios utilizados e as conclusões do autor da obra resumida. Então, eu preciso entender quais são as conclusões deste autor. Bom, para isso, então, para que a gente possa fazer um resumo de uma maneira mais ampla, né, e que serve para as diversas disciplinas, em congressos,
o que é necessário. Então, isso deveria ser uma pergunta aqui, mas é isso, né? É o que é necessário. Então, eu vou falar para vocês, né? A gente vai destacar 5 elementos, sendo o primeiro. Primeiro, a gente deve parar, pegar o texto na sua totalidade, né, ou o livro, e ler, fazer uma leitura global, né, para que a gente possa entender, nessa nossa primeira leitura, todos os elementos do texto e tentar compreender a sua essência. Então, primeiro, a gente faz uma leitura global. E no segundo momento, a gente tem que perceber qual que é o enfoque dado ao autor ao assunto. Então, do assunto que o autor trata, qual que é o enfoque que ele dá? É um enfoque mais filosófico ou ele é mais científico, né? Por exemplo. O terceiro item, nós devemos observar cada uma das partes separadamente. Então, eu vou olhar para esse meu texto e agora vou observar e me atentar em cada uma das partes que eu destaco como fundamentais do texto. E a gente vai entender como que a gente vai destacar melhor essas partes fundamentais daqui a pouco, né? O quarto elemento é verificar a progressão das ideias apresentadas. Sempre que há um texto, né, você primeiro começa a falar parte de um ponto inicial e o texto, né, desse autor que eu estou fazendo um resumo, ele tem uma progressão de ideias. Então, eu tenho que verificar quais são essas progressões, né, nas ideias que o autor apresenta. E também correlacionar a partir desses textos. Eu consegui correlacionar as partes do texto que eu estou estudando. Então, a gente tem, para isso, alguns princípios. Quais são os princípios que eu preciso fazer, então? Quais são os princípios, então, para se elaborar um resumo? Aqui eu vou destacar alguns, né? Primeiro, utilizar sempre palavras-chave, as mais relevantes no texto. Então, você olha, no que o texto trata? É sobre formação de professores? Então, se está falando sobre formação de professores, isso é uma palavra-chave, né? Então, olha, ele está falando de formação de professores. Ele está falando de formação de professores por meio de um curso universitário, vamos supor, né? Então, ou não, ele está falando de uma formação de professores de maneira continuada, por meio de grupos de estudo. Então, eu vou destacando esses elementos, essas palavras-chave, né? Ah, para isso, ele está usando a outra palavra-chave, tecnologia, né? Qual tecnologia ele está usando? Então, eu posso destacar também no meu texto. Então, essas vão sendo palavras-chave que eu vou destacando, que são fundamentais e que são principais nesse meu texto. Outra parte principal, outro ponto principal, né, é criar os tópicos ou identificar os tópicos. Às vezes o texto já tem tópicos, então fica mais fácil da gente entender. Então, dentro desses tópicos, o que eu consigo falar de cada um deles, se eles já estão prontos. Então, vamos supor que a gente está se atentando, a gente está fazendo um resumo sobre um artigo. E o artigo, primeiro, ele faz toda uma contextualização, e depois ele traz alguns tópicos específicos. Vamos supor, formação de professores. Depois ele fala de um tópico específico. Formação de professores com tecnologia. Depois ele fala de um ponto mais específico ainda. Trabalho no GeoGebra nas licenciaturas, né? Então, ele já traz esses tópicos. Então, o que eu devo fazer, então? Eu devo falar, né? Identificar esses tópicos e explicitar o que eu consigo falar sobre cada um deles, qual é a minha compreensão sobre cada um deles. Quando não tem, o que eu preciso fazer? Criar esses tópicos. Então, nessa primeira leitura que eu fiz, essa leitura global, eu começo a identificar, olha, aqui pode ser um tópico, né? Aqui é outro. E como que eu faço isso? Porque a gente consegue fazer isso hierarquizando os elementos. Então, eu sei qual é o assunto principal e eu vou afunilando, né? Esse assunto eu consigo traçar alguns elementos que são essenciais nesse meu texto. Para isso, eu sugiro que vocês sempre utilize cores diferentes, né? Para explicitar cada uma dessas partes que
e também identificar em partes do texto, em diferentes partes do texto, os assuntos comuns. Porque quando você for fazer o seu resumo, você consegue olhar para essas partes que estão de cores iguais, porque falam do mesmo assunto, e consegue, ao olhar somente para essas partes, dizer o que você compreendeu com as suas palavras. Então, essa é uma estratégia bastante utilizada e ela nos auxilia muito na produção de um texto autoral. Bom, fazendo tudo isso, é importante a gente conectar os elementos. Eu não posso simplesmente falar de cada uma dessas partes sem que eu consiga conectar. Então, é importante que eu consiga conectar esses elementos explicitados. Professora, mas resumir nos ajuda em quê? Para que são solicitados esses resumos? Bom, eu já disse lá no nosso primeiro slide, eu já falei para vocês que a finalidade é ajudar a gente a aprender algo na sua essência, né? E nos ajuda tanto nós, professores, a entender o que o aluno compreendeu, como também ajuda o aluno a estudar, né? Bom, e também nos ajuda a evitar plágios. Porque quando você escreve algo, você resume algo, aquela sua escrita não é a mesma do autor apresentado, porque você está apresentando a sua compreensão. É claro que é a sua compreensão de algo dito pelo autor, né? Então, você não vai, nesse momento, num resumo, a ideia não é você concordar ou não concordar, discordar, não é isso. O resumo é sobre a obra, é o que está na obra, mas você vai fazer com as suas palavras, é uma forma autoral, porque quando você passa por todos esses parte daqueles princípios que eu destaquei, observa aqueles itens que acabamos de falar, a gente consegue montar uma estrutura onde que a gente evita os plágios, né? A ideia também é que vocês, em certo momento, e a gente vai falar também um pouco sobre isso, se distanciem do texto original para que a gente consiga falar e ver o que nós compreendemos, né? Porque se a gente ficar todo o momento olhando para o texto original, é claro que a gente vai acabar utilizando as palavras do autor. Mas não é isso que eu quero com o resumo. A ideia do resumo é apresentar a minha compreensão do que ele disse, né? Então é como se eu fosse contar algo, contar a fala de uma pessoa para outra. Então, eu não vou falar a minha compreensão sobre isso, eu vou falar de uma maneira resumida. Talvez eu tive uma conversa com alguém de 1 hora, e aí eu vou falar para uma outra pessoa, vou contar essa conversa, né? Vou falar o que essa pessoa me falou durante 1 hora em 5 minutos, e eu consigo resumir falando dos pontos principais. Poxa, a pessoa me contou sobre como está sendo a pandemia na casa dela, né? Como ela está trabalhando, quais são os desafios de trabalhar home office, né? Como que ela está elaborando as aulas dela. Então, eu falo de elementos que foram importantes na fala, nessa minha conversa com a pessoa, né? Mas eu não detalho, né? Eu não conto toda a conversa em si, né? Bom, ajuda também no quê? A compreender as ideias expostas, porque quando eu resumo, como eu disse para vocês, me ajuda a entender a essência, e assim eu consigo identificar também as ideias principais. O que a gente tem que ficar atento? A gente tem que ficar atento que resumir não é transcrever. Tem muita gente que confunde, né? Faz um resumo, quantas vezes quem não pegou um resumo que tem trechos, cópias de trechos do texto original? Isso não é um resumo. Aliás, isso é um plágio, né? Principalmente quando a gente não cita. Bom, professora, mas eu posso tirar um trecho específico, posso transcrever algo na íntegra do texto, porque essa parte realmente eu não consigo dizer com outras palavras. Pode, mas aí é preciso a gente fazer a citação corretamente. E aí quando a gente transcreve, a gente copiou, né? Transcrever copiar algo na íntegra, nessa parte aqui, como a gente está dizendo, é preciso fazer a citação direta. E aí a gente tem que retomar lá as normas da BNT, que nos diz que
criar duas formas, né, de se trabalhar com citações diretas, quando é menor, assim, até 3 linhas, ou quando passa de 3 linhas, como devo fazer essa citação, se é com aspas, se é sem aspas, se tem recuo, enfim, você tem que fazer as citações de acordo com as normas, e aí se você transcreve, torna-se então no seu texto uma citação direta, né, com página, inclusive, da onde que você tirou. Então, foi do texto, do autor tal, ano tal, página tal, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. Aliás, resumir também não é marcar, né? Apenas marcar o texto. Ah, eu fiz um resumo. Ah, você fez para estudar, fiz, e você, o texto só está marcado. Não, você salientou algumas partes, né, importantes, mas aí isso não é resumir. Resumir também não é resumir tudo. Pegar o texto e tentar resumir tudo o que o autor escreveu. Isso não é um resumo, porque a ideia é que ele não seja um resumo, ele não deve ser de um tamanho de um original ou maior que o texto original. E também a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo que ele seja menor, né, e na maioria das vezes é um texto bem menor do que o texto original, segundo Medeiros, ele diz para nós que um texto de 1/3 ou 1/4 do texto original, né, uma produção, um resumo nosso que ele tem essa proporção de 1/3 ou 1/4 do texto original, ele consegue preservar os pontos principais sem prejudicar o sentido. Quando a gente resume muito, a gente tenta resumir em poucas palavras, né, um texto, uma obra, a gente acaba perdendo alguma coisa, perdendo alguns pontos principais e acaba perdendo o sentido do texto. Então, muito cuidado com isso, né? Resumir muito também não é bom. Falei também, né, a gente já falou sobre esse transcrever e copiar, e eu coloquei aqui, quando a gente copia trechos também, a gente fragmenta, então essa não é a ideia, né, a gente já falou sobre isso. E também não podemos colocar a nossa opinião quando é solicitado um resumo, né, a gente vai ver que tem um resumo específico, de acordo com as normas da BNT, que é um resumo crítico. A gente vai falar disso mais adiante. Mas quando é somente solicitado um resumo, não deve, de novo vou falar, não deve aparecer a nossa opinião sobre isso, porque isso, quando nós colocamos a nossa opinião, se a gente concorda, se a gente não discorda, qual que é a nossa posição sobre determinado tema, né, sobre determinados resultados, ou os métodos que esse autor utilizou, isso a gente faz, quando a gente faz isso, a gente tece uma crítica em um resumo, né, se for não for o resumo não for identificado como resumo crítico, isso não é um resumo sem ser o resumo crítico não tem de forma alguma crítica, ok? É só mesmo as ideias do autor. Então, é sim como a gente compreende, mas como a gente compreende o que o autor quis dizer, né? Então, a gente fica na fala do autor, tá? Bom, há algumas dificuldades, né? E algumas dificuldades, as que nós mais percebemos quando é solicitado um resumo, elas estão atreladas às relações lógicas do texto, então, às vezes, a gente não compreende essas relações lógicas, a estrutura do texto também não permite que a gente destaque ou identifique, né, os temas, as ideias principais. Muitas vezes, os textos que têm um vocabulário mais rebuscado, que trabalham com uma linguagem específica, eles são mais difíceis de serem resumidos, então eles exigem mais, porque carecem que a gente entenda cada uma dessas palavras, para que a gente consiga entender o texto como na sua totalidade. Então, sim, o vocabulário, ele é extremamente importante, então a gente vai ter textos mais difíceis por a gente não entender determinados termos, e por isso que quando a gente faz um artigo, ou um resumo, né, a gente tem que tentar deixar esse texto o mais simples possível, né? A gente tem que entender que o simples é bom, porque o simples atinge várias pessoas também, né? Uma leitura mais rebuscada, a não ser que for um trabalho mais técnico, né?
vai carecer que essa pessoa seja da área, né, e que a pessoa entenda os conceitos explicitados. Por isso que a gente sempre fala para vocês, vai usar um determinado conceito, você precisa falar de da onde você está, qual autor você embasou, né, qual é o seu entendimento sobre determinado conceito, porque quem está lendo vai querer entender esse seu vocabulário, né, esses termos que você está utilizando. Então, sim, o vocabulário é uma dificuldade para a gente poder trabalhar com resumos. Outra questão é a compreensão do leitor. Às vezes o autor também tem essa questão da compreensão, né? Não queira trabalhar com textos com um domínio muito específico para alguém que está iniciando, que a gente também não consegue. Então, depende também dessa compreensão de quem o lê, né? As regras, então, mais praticadas, mais aplicadas, né, na prática, são algumas que eu vou dizer aqui para vocês. Como a gente faz, então, professor? Primeiro, a gente apaga os elementos redundantes. Então, assim, muitas vezes, na nossa fala, na nossa escrita, a gente acaba falando várias vezes em algumas partes diferentes do trabalho, né, porque precisa que nós tragamos esses elementos novamente para que a gente consiga explicitar outra parte. Então, a ideia inicial é que você consiga identificar nesse texto quais são esses elementos que estão redundantes no texto e fazer e apagar isso, né? Depois, é generalização das ideias do texto. Bom, ele está falando sobre, vamos supor, vou trazer primeiro um exemplo do nosso cotidiano. Eu reformei meu banheiro, eu reformei a minha sala, eu reformei o quarto e reformei a minha varanda. E eu tô contando isso em detalhes. Para você falar de uma maneira mais simples, para você resumir o que eu estou falando, é sobre a reforma da minha casa. Então, é isso que eu estou querendo falar, generalização das ideias do texto. Eu posso estar falando, a gente pode voltar lá naquele assunto da formação de professores. Eu estou falando sobre trabalhar na licenciatura com GeoGebra, eu estou falando de trabalhar com formação de professor, com tecnologia na formação de professores, mas eu estou falando do quê? Se eu for generalizar, falar de um tema mais geral, eu posso falar do quê? Formação de professores, isso mesmo, né? Então, a gente tem que também tentar fazer essa generalização das ideias do texto e salientar quais são esses itens que estão... Bom, quando eu falo da formação de professores, tem esses outros subtópicos que estão dentro, olha ali, eu hierarquizei, né, eu utilizei a hierarquia para falar qual que é o tema mais amplo e quais são aqueles menores que estão dentro, mas que também fazem parte da formação de professores, tudo bem? Assim como na reforma da minha casa. A reforma da minha casa é o tema mais amplo, mas dentro dessa reforma tem vários itens, itens que eu posso salientar, como a reforma do meu banheiro, a reforma da varanda, enfim. Selecionar as ideias principais. Então, preciso selecionar todas as ideias principais desse meu texto. Desse texto, né, que eu estou me debruçando. Combinar 2 ou 3 tópicos com a mesma ideia, então tem vários tópicos que trazem a mesma ideia, então lembram lá? Destaquei com as cores distintas no texto, onde falam do mesmo assunto, agora eu tenho que fazer essa combinação, relacionar esses trechos que tratam da mesma ideia, do mesmo assunto. E a invenção e a construção de um novo texto, tudo bem? E para eliminar, então, professora, esses elementos secundários, como que eu faço? O que eu diria para vocês é para vocês focarem na referência, porque é no que vocês foquem no que um resumo precisa ter. Assim, vocês eliminam os elementos secundários, né? Então, o que um resumo precisa ter? Precisa apresentar a referência, assim como nós já explicitamos lá atrás, né, a referência bibliográfica, a tematização do que o texto está falando, qual é o enfoque desse texto, contar um pouco dessa situação inicial ou contexto que esse texto foi trabalhado, essa pesquisa foi realizada,
trazer a informação nova. Qual que é a informação nova? O modo que ele está trabalhando, né? Ele está sugerindo uma sequência didática, ele está sugerindo um software, ele está sugerindo um trabalho com material inovador, ele está sugerindo trabalho com vídeos e as conclusões que esse autor chegou. Quando você foca nesses elementos, você elimina os elementos que não precisam fazer parte do seu resumo. E quais processos, então, podemos seguir, professora, para a gente finalizar essa ideia sobre resumos, né? Então, de acordo com Medeiros, nós devemos ler um texto na sua totalidade, sem interrupções. Lembra que eu falei? A leitura global. Então, primeiro a gente precisa identificar do que esse texto trata, né? Do que trata esse texto. Em segundo momento, a gente vai fazer uma outra leitura. Nesse momento que a gente se debruça outra vez sobre o texto, a ideia é que a gente possa descodificar as frases complexas. Para isso, a gente vai precisar procurar os significados, com certeza, que nós não conhecemos, né? Ou procurar os termos que esse autor está utilizando referente às bases teóricas dele. Então, é preciso que a gente consiga descodificar essas frases que, para nós, complexas. E também devemos nos atentar, nessa segunda leitura, em palavras relacionais, porque nos indicam mudanças, né? E talvez permitam que nós compreendamos algumas ideias. Então, quando está utilizando mas, embora, ainda que, nos mostra que está mostrando um outro elemento, né? E esse outro elemento eu preciso conseguir identificar. No terceiro elemento, a gente vai fragmentar, então, o texto por temas, ideias, e, por fim, a gente redige, então, um texto encadeando todas as ideias numa progressão, é claro, né? Porque assim como o texto tem uma progressão nas ideias, no meu resumo também deve ter, estabelecendo uma relação entre elas. Vou reforçar, então, algumas ideias. Vamos lá. O meu resumo, ele tem uma parte estrutural, né? Então, quais são os elementos principais que fazem com que esse texto exista, né? Assim como a casa precisa da sua estrutura para se manter em pé, qual é a estrutura desse meu texto para que ele exista, para que ele se garanta, né? Para que ele passe as ideias que ele quer passar. Outro ponto, use cores com significado para cada uma, né? Eu já disse para vocês usarem cores diferentes para assuntos diferentes. E aí aqui eu dou alguma sugestão. Use preto para títulos, pontos importantes. Por quê? Porque quando você olhar, tá em preto. Nossa, eu sei que está falando do título, eu sei que está falando de pontos importantes do texto. Ah, tá em azul. Ah, então, para mim, o azul eu uso para pontos medianos, para subtítulos, né? Eu consigo identificar isso no texto. Ah, tá em verde, então é a parte em geral. Talvez essa possa ser, não preciso apresentá-la dentro do meu resumo, tudo bem? Então, escolha, né, um modo que você fique mais confortável e que consiga identificar de uma maneira mais rápida. O resumo, ele deve ser de sua autoria, isso é fundamental, gente, a gente precisa entender. Ele é de sua autoria, porque é a sua compreensão das ideias do autor, mas com as suas palavras. Então, você não se posiciona, de novo, você não posiciona, não tece uma crítica, mas é sua compreensão do que você entendeu do autor e por isso que é de sua autoria. Tudo bem? As ideias devem estar encadeadas e não soltas. Encadeadas, assim como uma teia de aranha, né? Que pense, eu parto de um ponto, assim como numa teia de aranha, e vou conectando a cada ponto a outros pontos, né? Então, eu conecto naquele meu ponto inicial vários outros pontos, né? E o conhecimento é assim também. Ele parte de um ponto, parte de uma ideia, né, inicial, de um contexto inicial, e a gente vai tecendo elementos de forma que a gente relacione tudo com aquele ponto inicial que partimos.
E agora a gente vai entrar nos resumos de textos acadêmicos. Então, tudo que eu falei até agora serve para resumos de uma forma geral. Agora, a gente precisa, quando a gente fala de texto e de resumos em trabalhos acadêmicos, a gente, aqui no Brasil, utiliza, e nos programas e dentro da universidade, a gente trabalha com as normas da ABNT. E a norma que fala sobre resumo é a norma 6028, né? E o que ela entende, o que ela apresenta, na verdade, não é que ela entende, mas o que ela apresenta como resumo, né? O resumo, de acordo com a norma, então, é uma sequência de frases. Veja bem, frases, né? Que são concisas e objetivas. Então, elas devem ser bem objetivas. Elas devem compor, então, um único parágrafo. Então, são várias frases objetivas e que devem compor um único parágrafo. E agora vem uma atenção especial. Devem ter, então, esse parágrafo único, 500 palavras para trabalhos acadêmicos, ou seja, para TCC, para dissertação, para tese. No máximo 500 palavras. E 250 palavras, né? Até 250 palavras, porque a gente também tem que observar as normas do periódico, da revista, enfim, mas o máximo permitido de acordo com a ABNT são 250 palavras para artigos e periódicos. Uma outra questão que aparece no resumo é a palavra-chave. Professora, mas o que é a palavra-chave? A palavra-chave é a representatividade do conteúdo do texto, né? Então, ela vai ser escolhida, e a gente vai falar um pouco mais isso no exemplo, eu acho que vai ficar mais claro quando eu mostrar para vocês, mas ela deve ser escolhida de uma forma que ela represente o conteúdo que está naquele documento. O resumo, então, de acordo com as normas da ABNT, ele pode ser um resumo crítico, como eu falei para vocês, ele traz uma análise crítica, e se ele traz uma análise crítica, uma resenha, né? Que isso vai ficar para um tema posterior, né? Para um próximo assunto. O resumo indicativo, de acordo com as normas da ABNT, são os principais pontos do documento, só que ele não apresenta alguns dados da pesquisa de uma maneira, dos dados qualitativos ou quantitativos, e por isso ele não dispensa a consulta do original. E um resumo informativo. Esse resumo, sim, olha lá, ele tem por finalidade informar, por isso que é informativo, né? O indicativo só indica os pontos principais, e o informativo, ele faz o quê? Ele mostra as finalidades, a metodologia, os resultados e as conclusões do trabalho. E ele está apresentado de uma forma que, inclusive, pode dispensar a consulta do original. O que eu quero que vocês entendam, antes de continuar, é que o resumo, ele é o cartão de visita de um trabalho acadêmico. Então, um resumo bem feito, que traz todas essas ideias, convida o leitor a continuar a ler. Muitas pessoas leem o quê? Geralmente num trabalho, para ver, né, se esse trabalho posso continuar lendo, se vai me interessar no tema que eu estou tratando, se vai me ajudar a falar um pouco sobre esse assunto dentro do meu trabalho, eles leem o resumo. Um trabalho onde tem um resumo, onde que ele está mal escrito, não tem todos os elementos que você busca, não convida o leitor a continuar a ler. Então, pense sempre nisso. O resumo é a última coisa que nós a gente faz em um trabalho, mas é fundamental que vocês se debrucem em todos os elementos, que indiquem, que esteja bem escrito, né, e que o autor possa compreender o que você trata no seu texto de uma forma geral, para convidá-lo a continuar a leitura. Isso também é uma forma de vocês observarem, né? Eu vou ler um trabalho e ele tem todos esses elementos, poxa, eu posso continuar, com certeza, a ler esse documento. Bom, olha lá, as 3 regras gerais, então, de apresentação de acordo com as normas da ABNT. O resumo deve ressaltar o quê? Olha lá o que ele indica, hein, pessoal? E por quê? Porque
Quando você escreve um resumo, então, ele precisa estar dentro das normas da BNT. Então, vocês vão usar muito isso de agora em diante. E todo parecerista, ou a sua banca, ou, né, seja no TCC, seja na dissertação, vai observar se tem esses elementos. Então, quais os elementos que a gente vai observar? Porque é o que as normas indicam. Se tem objetivo, se tem o método que você utilizou na sua pesquisa, se tem os resultados que você encontrou na sua pesquisa e as conclusões. Então, isso precisa ter no resumo, de acordo com as normas da BNT. O resumo também deve ser precedido da referência do documento. A gente já falou isso lá no primeiro slide, né, nos primeiros slides, onde a gente fala, né, faz a referência bibliográfica. Professora, mas se for um resumo que faz parte do meu texto, aí tem uma exceção, olha lá, toda regra tem uma exceção, né? Então, com exceção do resumo inserido no próprio documento, né? O resumo deve ser composto também por quê? Por uma sequência de frases concisas, afirmativas, a gente acabou de falar sobre isso, né? E não de enumeração de tópicos. Muitas vezes, quando a gente vê algum pesquisador iniciante ou um acadêmico trazer um resumo, às vezes ele enumera, isso não pode acontecer, né? Não de acordo com as normas da BNT. Não devem ter tópicos, né? São frases, a gente já falou isso, concisas, objetivas. E também parágrafo único, né? Aqui ele também faz uma explicitação que é importante, por isso que eu trouxe para vocês. A primeira frase deve ser significativa, explicitando o tema principal do texto, e a seguir deve indicar a informação sobre a categoria de tratamento, ou seja, é um estudo de caso, é uma análise de situação, a gente trabalha com memórias, então veja bem o que ele já indica para que a gente comece o resumo de acordo com as normas da BNT. Além disso, a norma nos diz que o verbo deve ser na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Lembrando que, o que é a voz ativa, professora? Opa, desculpa. A voz ativa é a voz verbal, onde indica que o sujeito da oração pratica determinada ação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, já que a gente está falando em casa, né? Eu comprei uma casa, né? Eu comprei uma casa, digo para vocês. Bom, é uma voz ativa. Por quê? Porque comprei é o verbo na voz ativa, né? A ação prática do sujeito é comprar uma casa, né? Então, assim, fica bem fácil. O sujeito pratica uma ação. Então, a ação que eu pratico, quando eu digo para vocês, eu comprei uma casa, é comprar a casa, né? As palavras-chave também devem figurar logo abaixo do resumo. Então, eu explicito o meu resumo em um único parágrafo, contendo o objetivo, o método, o resultado e as conclusões do documento, e logo abaixo eu explicito, então, as palavras-chave seguidas, olha lá, observem, seguidas da expressão palavras com S, né, chave, separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto também. E o que a gente deve evitar de acordo com as normas? Não devemos usar símbolos, nem fórmulas, nem equações, né? E se precisarem realmente serem utilizados, é preciso defini-los quando aparecerem. Aqui eu trouxe um exemplo para finalizar para vocês, né? Esse resumo que eu estou apresentando agora é um resumo de um artigo, né, que vai ficar nas referências para vocês, feito pelo Salles, pelo professor Salles, por mim e pela professora Luciana, e nós tivemos como o nosso intuito foi trabalhar com cartas autobiográficas, né, dos mestrandos da primeira turma do mestrado da Uniderp. Então, essa foi a nossa pesquisa, né? E vamos ver se contempla todos os elementos solicitados pelas normas da BNT. Esse artigo foi publicado numa revista que é Equalizar, tá?
na área de educação matemática. Então, vamos lá. Esse artigo tem como finalidade destacar as narrativas autobiográficas como um instrumento potencial na formação de docentes, pesquisadores, além de estudar as manifestações dos fenômenos relacionados com a vivência dos alunos no programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática na Uniderp Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, veja bem, aqui eu já apresento qual é a minha finalidade, né? Qual é o objetivo do meu trabalho, assim como solicitados pela norma. Em seguida, a norma fala para a gente mostrar, então, quais são os aportes teóricos. Vamos ver se a gente apresenta? Então, olha lá. Inspirados em aportes teóricos e metodológicos da investigação interpretativa e da pesquisa narrativa e autobiográfica, com enfoque nas experiências, o estudo focaliza-se na elaboração individual de relatos dos mestrandos por meio de cartas. Então, sim, contempla. Salientamos que as cartas favorecem momentos para conhecermos os percursos individuais e também coletivos de formação, um processo reflexivo crítico que carece de autonomia social individual. Desse modo, o cenário da primeira disciplina, da primeira turma do programa de mestrado de ensino de ciências e matemática se apresentou significante para instanciar cenários em que a relevância está no sujeito social enfocado, docentes, mestrandos no início da carreira de pesquisador. Veja aqui, nós falamos então, nós contextualizamos, né? Falamos das cartas em si como potencial, né, para fazer esse estudo e também contextualizamos o leitor por o cenário que nós escolhemos para fazer a pesquisa. Observamos ainda que as cartas para a compreensão de um processo formativo, em especial a formação individual de docentes e pesquisadores, se desenham em experiências de histórias de vidas e, por esse motivo, revelam suas singularidades. Mais uma vez, estamos explicitando essa questão das cartas, né, da escrita autobiográfica. Foi possível perceber... O que é isso, professora? Aqui a gente está indicando, então, os resultados, né, e as nossas conclusões. Foi possível perceber, ao final do estudo, que as narrativas autobiográficas são frutíferas, tanto para a reflexão crítica de si mesmo, para os sujeitos e informações, como também é relevante para o pesquisador que busca compreender os processos formativos a partir da experiência singular de cada sujeito, em nosso caso, de cada mestrando. Veja bem, a gente contemplou todos os itens solicitados pelas normas da ABNT. E conseguimos apresentar o que trata o nosso artigo, né, de uma forma geral. Logo em seguida, assim como solicitado, as palavras-chave precisam ser apresentadas. Então, quais são as palavras-chave? Escrita, formação de pesquisadores e fontes de pesquisa. Professora, mas você não fala com essas palavras no resumo, justamente por isso, porque como nós vimos, como nós sabemos, né, quando nós fazemos uma pesquisa, a gente procuramos as pesquisas dentro dos bancos de dados, né, por palavras-chave. Então, se eu repetir as palavras que eu estou utilizando no meu artigo, no meu resumo, perdão, vou limitar o campo de busca, né? Então, eu vou limitar que esse artigo chegue para outros pesquisadores. Se eu utilizar palavras, né, que conseguem explicitar as ideias que estão no resumo, mas sinônimos a essa, eu consigo ampliar esse campo de busca. E por isso, quando eu falo de escritas, eu estou falando de autobiografias, né, de cartas. Quando eu falo de formação de pesquisadores, eu estou falando do mestrado. E quando eu falo de fonte de pesquisa, também estou falando nessa forma de escrita autobiográfica e de cartas. Então, veja, eu consigo escrever com outras palavras o que está no meu resumo para que eu possa ampliar o campo de busca, então, desse trabalho. Por fim, deixo as referências para vocês. Se ficarem com dúvidas, nós teremos nosso momento para discutir, né, sobre os elementos destacados nessa aula. E a gente fica... nós nos encontramos em uma outra aula com outro tema. Obrigada, pessoal, e até mais.